Então, bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre conflitos e conversas difíceis. Esse tema que a gente acha por vezes assim que vontade de não ter, de evitar, né? Acho que ninguém gosta de conflito, é uma palavra que a gente já escuta ela e já chega a tremer, né? Porque sabe, a memória que a gente tem dos nossos momentos de conflito, ela não é agradável. Às vezes a gente tem uma memória tão difícil que a gente só de pensar que vai ter que ter uma conversa difícil ou resolver alguma situação com aquela pessoa ou dizer algo para ela, a gente já se conecta com a emoção que a gente viveu num outro momento em relação a isso. E isso, por vezes, nos impede de ter conversas legais, né? Porque a gente não consegue se distanciar. Cada conversa é uma conversa, cada momento a gente está diferente, né? E a outra pessoa, então a gente já escuta o outro pensando com o nosso pensamento, nos dizendo, eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei o que ele quer dizer com isso, eu já sei como ele vai responder. E isso faz com que a gente não se abra para escutá-lo. A gente fica sempre nessa postura de querer mostrar para o outro que a gente está certo, né? Não sei se vocês se percebem assim, mas eu vejo muito isso, assim, né, nas nossas conversas. Mas, assim, o que torna, né? O que faz um relacionamento nosso ser melhor ou pior, ser mais feliz ou ser infeliz, né? É justamente a nossa habilidade de aprender a conversar. Por que é tão difícil conversar? Pois é, eu não me dava por conta disso também, gente. Aprendi com a comunicação não violenta que eu não sabia conversar, mesmo sendo da área de comunicação. Porque a maneira como eu conversava, a base que eu usava para as minhas conversas, hoje eu sei que ela estava equivocada, né? E não que ela tenha mudado, eu todo dia tenho que me exercitar muito, né? Especialmente quando a situação é mais pegada, para me lembrar que eu tenho sim um caminho diferente para ter essa conversa. Mas ter conhecido essas ferramentas me fez entender que sim é possível. Então, eu tenho hoje onde buscar essa instrumentalização para me preparar melhor. Antes eu não tinha, né? Mas essa ideia de que a gente possa viver nesse mundo perfeito, sem conflitos, ela é uma ideia que não existe de fato, né? O mundo não é assim, a gente só se desenvolve, cresce, se arrisca e tenta, e tudo que a gente faz, na verdade, a gente está sempre numa grande possibilidade de ter ideias diferentes dos outros, gostos diferentes dos outros, estratégias para atender necessidade diferente dos outros, né? E uma das questões que mais nos impacta quando a gente entra para uma conversa difícil, vamos chamar assim, e eu gosto de perguntar quais são as conversas da nossa vida que não são difíceis, só aquelas quando a gente está chamando de chimarrão e comendo bolo, né? Com as comadres, ai, coisa boa, faz tempo que a gente não pode fazer isso, né? Então, as conversas difíceis, elas são todas aquelas que implicam um pouco de emoção, vocês não concordam comigo? Porque se a gente vai de boa para uma conversa é porque está tudo bem, está fácil de conversar. Agora, se eu já começo a criar dentro de mim uns pensamentos, aqui uma sensação, né? Meu corpo já me dizendo, ai, isso aqui não vai ser fácil, né? E isso pode ser um feedback que eu tenho que dar para um colega. Isso pode ser chamar atenção para o pai e para a mãe, para algo que eles estão fazendo que a gente sabe que não está legal para a saúde deles, né? Mas que a gente sabe que eles não vão gostar de ouvir, né? Pode ser aquela conversa com um filho que não está arrumando o quarto nunca, que está vivendo lá no meio daquela bagunça que aquilo está nos incomodando. Então, não são coisas do outro mundo, são as coisas do nosso dia a dia. É a vida da gente o tempo inteiro.
Então, conversas difíceis, elas acontecem o tempo inteiro. E, às vezes, elas nem eram para ser difíceis, mas elas se tornam difíceis. Por quê? Porque a pessoa escuta o que a gente está dizendo do ponto de vista dela. Então, mesmo que a minha intenção não era provocar algo, né? Criar uma situação, isso pode acabar acontecendo. E aí, como é que eu lido com isso? Né? Então, a gente tem um padrão muito forte que é ter razão. Né? Da onde vem isso? Ah, vem desde que a gente nasce, a gente é educado que existe um certo e um errado, um culpado e um inocente. Isso está impregnado na nossa cultura, na nossa educação, na nossa fala, na nossa maneira de ver o mundo, as pessoas. Se eu tenho razão, se eu estou certa, o que eu faço? Né? Quais são as opções que eu tenho? Eu quero convencer o outro de que eu estou certa. Né? Então, quando eu vou falar com o outro, eu vou impregnada de mim mesma, né? Eu vou jogando em cima dele o meu desejo de que ele me veja, ele me escute, que ele concorde comigo, diga que eu estou certa e faça como eu quero. A intenção que eu tenho é essa. Né? E aí a comunicação não violenta nos ensina que a intenção de uma conversa deveria ser de conexão. E isso desconecta a gente, porque isso só está focando em mim, no que eu quero, no que é importante para mim. Em que parte eu estou considerando o outro? Será que eu estou sequer escutando de verdade o que ele fala? E aí tem todo um capítulo aí que a gente pode ter sobre escuta. Ontem à noite eu fiz uma fala para o pessoal do Rotary só sobre escuta. E aí, se a gente for falar sobre escuta, nossa escuta é desescutadora, totalmente desescutadora. Se eu não sei escutar o outro, porque eu estou impregnada de mim mesma, como é que eu vou entender a perspectiva dele? De que lugar vem a minha empatia pelo outro se eu não consigo sequer respeitar o ponto de vista dele? Se eu acho que ele está errado, e como ele está errado, ele tem que pagar por isso, ele tem que ser punido, ele tem que sofrer. Aliás, as pessoas só aprendem na dor, é assim que a gente escuta desde criança. A pessoa não aprende no amor, na coisa fácil, ela aprende na dor, no sofrimento, né? No difícil. Isso está tudo aqui nas nossas crenças, né, gente? Então, a gente, normalmente, quando está vivendo uma situação dessas de conflito, uma coisa, eu escutei, eu li uma coisa, está aqui atravessado, o que eu faço com isso agora? Eu normalmente opto por dois caminhos. Ou eu engulo o sapo, porque eu não quero falar de novo, porque eu já sei onde isso vai dar, não vai adiantar nada mesmo, eu nem vou falar, porque vai criar um caso aqui, né? E aí eu engulo aquilo. Pior, eu fico fazendo aquela cara de paisagem passivo-agressiva, assim, dizendo, tu não tá lendo na minha mente que eu não gostei dessa situação, porque sim, a expectativa que a gente tem é que o outro leia a mente da gente. Que ele leia, né? Que ele entenda aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Ele tem que ler, ele tem que adivinhar, né? Uma bola de cristal. Aliás, as pessoas deveriam nascer já com uma bolinha de cristal de ler a mente, assim, né? A gente vai ter que chegar nesse lugar, eu acho que na nossa evolução, de conseguir ler o que o outro está pensando, né? Só que tem um perigo bem grande aí. Então, a gente opta, e é uma escolha minha, e quando eu escolho engolir o sapo, gente, e isso é uma escolha consciente, tá tudo bem. Porque aí não é exatamente um sapo, é uma alternativa que eu tenho nesse momento. Essa pessoa não está em condições de conversar agora, né? Eu não estou em condições de falar sobre isso agora, eu vou ter que processar, vou ter que me acalmar, não estou legal. Então, engolir o sapo também pode ser no sentido de eu me retirar, e isso é saudável, tá? Agora, engolir sapo com a expectativa que o outro adivinhe que eu não gostei,
não, está errado. E meu sapo vai vir para fora uma hora dessas. E a hora que ele vier, socorro, porque ele não vai vir cuidado, elaborado. Ele vai vir numa forma bem trágica, como diz o Marshall Rosenberg, né? A minha expressão trágica de algo que não está bem para mim, né? A outra alternativa que a gente costuma usar é a de soltar os cachorros, né? Porque eu não gostei, e aí eu entro nesse pensamento automático, no meu modo reativo, que é muito natural do ser humano, e vomito literalmente em cima do outro as minhas verdades. Eu cometo todos os meus sincericídios, acuso o outro, reclamo, boto a boca, né? Por quê? Porque eu não tive inteligência emocional suficiente para conectar, olhar para dentro de mim e ver essa coisa crescendo. Porque o nosso corpo, gente, ele mostra os sinais de quando a gente vai avançar no outro. Ah, mostra, tá? Então, se a gente conseguir, e isso só depende de nós, tudo que a gente falar aqui hoje só depende de nós, isso aqui é o mais fantástico de tudo, mas isso também é responsabilização, né? Depender de mim significa que eu tenho que aprender a me responsabilizar por dar conta e cuidar dessas situações na minha vida, não dependendo do outro. Se eu aprendo a observar, a perceber meu estado interno, que é também um exercício de autoempatia que eu devo fazer a todo momento na minha vida, para ter isso muito presente, aí sim eu vou entender, está crescendo uma bomba dentro de mim. Como é que agora eu dou conta disso sem jogar a minha raiva em cima do outro? Porque a gente sabe que esse é um caminho que não dá certo. A gente sabe, mas a gente repete, né? Então, essa percepção do meu estado interno é o que é a tal da inteligência emocional. Se eu não desenvolver essa habilidade, eu não vou nunca me controlar. E não é se é que a gente pode controlar uma emoção, né? Não é uma questão de controlar, dizer para ela para, é a questão de ter consciência e fazer uma escolha. O que eu faço com essa emoção, né? Sabe, quando a gente é criança e a gente sente essa raiva, essa angústia, esse medo, e a gente quer botar para fora, e a gente é criança, quando a gente bota para fora, os pais dizem para nós que é feio, que está errado, entendeu? Que não pode fazer isso. Só que ninguém nos ensina o que fazer com isso. Então, por exemplo, uma criança que tem raiva, que bom se os pais sentassem e dissessem, meu filho, é super normal sentir raiva, é uma emoção, assim como a alegria, assim como a tristeza. Está tudo bem sentir raiva. A gente só sente raiva porque alguma necessidade nossa não está atendida. O que está acontecendo contigo? O que tu gostaria nesse momento que não está acontecendo? Né? Qual é a frustração que tem aí por trás? Se a gente tivesse esse tipo de conversa, desde pequenininho, a gente ia aprender a lidar com as emoções e ia ter uma inteligência emocional muito mais natural, muito mais genuína, muito mais tranquila, no nosso sanguinho, já correndo no nosso DNA. Só que não é assim, porque eles nos dizem que é feio sentir raiva. E daí, o que a gente faz com a nossa raiva quando é criança? Né? Às vezes a gente vai jogar ela lá no amiguinho, no coleguinha lá, que não tem nada a ver, vai lá morder alguém que é mais frágil do que eu, né? Vai lá empurrar alguém, porque eu tô com raiva lá de uma situação em casa que eu não consegui espaço para expor. O que a gente faz com a raiva de uma criança? A gente diz para ela, tá tudo bem sentir raiva. Sabe o que não é legal? É conforme o que tu fizer com a tua raiva. Então, vamos lá, quais são as opções que tu tem para lidar com a tua raiva agora? Menos machucar as pessoas, né? Porque é o que a gente acaba fazendo, usando a nossa raiva para machucar as pessoas. Então, se eu digo para o meu filho assim, grita na almofada, quando tiver raiva, vai lá no teu quarto, bota a cabecinha no travesseiro e grita. Aí a raiva alivia. Daí tu volta e a gente conversa de novo, entende? Então, assim, o que eu faço com isso agora? Né? E a gente continua repetindo isso nesse lugar de adulto quando uma coisa acontece e não está boa para nós.
né? Então, a gente entra nesse estado de irritação que se transforma numa raiva, isso é bem comum, e raiva, gente, é uma emoção extremamente rasa. É uma emoção que embaixo dela pode ter coisas que a gente nem imagina, se a gente não aprender a conversar com a gente mesmo sobre essa raiva. E as perguntas são: da onde vem isso? Por que que essa situação me irrita tanto? Por que que isso me incomoda dessa maneira ao ponto de estimular em mim toda essa emoção? Como é que eu cuido disso? Então, as perguntas que eu tenho que fazer são para mim mesma. Estão entendendo? E quando eu me pergunto de onde vem essa raiva, ela pode vir do medo, pode me conectar com situações lá do meu passado, de algo que me aconteceu. Então, essa é uma resposta que só eu tenho. E eu tenho que conversar comigo para saber. Agora, como eu não faço isso, porque eu não aprendi, porque também nunca tive essa base, também não continuo não procurando nada sobre isso, porque está aí um universo de possibilidades hoje, então, na internet, né? Autodesenvolvimento tem, a gente pode escolher o tema, e tudo ajuda. O que eu faço? Eu solto os cachorros no outro. Essa também é uma alternativa que a gente usa, porque o nosso cérebro, gente, olha, neurociência está aí para nos ajudar e contribuir muito para a gente conhecer mais de onde vêm nossos comportamentos. Tá? E a neurociência diz o seguinte, por exemplo, que o nosso cérebro, ele adora aliviar esses momentos de tensão. Claro, né? Ele faz uma descarga, né? Então, se a pessoa se sente nessa situação de ataque, e tudo aquilo não é um ataque de alguém vir com uma faca. Sim, lá nos primórdios da nossa existência era essa a preocupação, né? Que alguém viesse com uma pedra e me atacasse, que um animal viesse na minha direção e me comesse, né? Então, pensa que isso está lá no nosso cérebro reptiliano, aquele nosso cérebrozinho, aquela parte do nosso cérebro mais antiga lá da humanidade. Isso está lá registrado, né? E o que é que esse cérebro ensinável, então, deixou registrado em nós e que nos serve até hoje? Numa situação de perigo, né? Ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente congela. Ponto. O que a gente faz? O que é perigo hoje para nós? Sim, tem os perigos externos, tem os perigos de assalto, tem todos esses perigos que é ótimo nosso cérebro nos dizer, resolve logo, faz logo, o que tu vai fazer? E aí eu vou optar, né? Às vezes a gente até opta errado, né? Agora, no nosso dia a dia, que situações são essas? Qualquer um que me disser algo que colocar em dúvida a minha, sei lá, a minha verdade, os meus valores, né? Vocês notam, assim, às vezes as pessoas dizem uma coisa, a gente lê aquilo, pá, parece que deram uma facada na gente. Como é que pode que uma pessoa diz uma bobagem dessas, né? A gente diz assim, porque pegou em algo para nós que é uma crença nossa, que é um valor, que é algo que a gente defende, que para nós assim está certo. Então, o que a gente faz? A gente lê, escuta aquilo e pá, vai lá para esse lugar do cérebro. Fui atacado, né? E aí, o que eu faço? Né? Eu posso congelar, que é assim, tipo, vamos dizer, no automático, né? Não quando eu congelo, porque eu resolvi fazer isso. Estou falando agora de uma coisa muito rápida, né? É tipo, eu fiquei tão pasma com essa situação que eu fico assim, né? Tipo, alguém do nada tem um piti, começa a gritar comigo. Às vezes a gente fica assim, congelado, né? Tipo, o que é isso? De onde é que vem esse negócio agora, né? Mas eu também posso fugir, tipo, nossa, isso aqui não dá para mim, né? E esse fugir não precisa sair correndo, literalmente. Mas normalmente a gente também tem essa reação do atacar. Quando a gente ataca, o nosso cérebro tem uma descarga que é tipo assim, ai, que alívio. Ele diz, ai, que bom, ainda bem que tu desabafou, ainda bem que tu te livrou dessa, né, disso que estava preso dentro de ti. O que o nosso cérebro não registra, ele registra isso como uma coisa boa, tá? O que ele não registra
é o que vem depois, as consequências disso que eu fiz. Ele não registra mais. E aí fica sempre presente para mim que dar essa descarga é bom, mas não é. Como é que eu mudo isso no meu cérebro? Conversando muito com ele e repetindo muitas vezes uma outra maneira de fazer a mesma coisa, de não fazer isso, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para o meu cérebro, o cérebro não está dando certo essa descarga. Quando eu me irrito e desabafo e solto os cachorros, depois eu me arrependo. Isso não é bom para mim, eu não quero mais fazer isso. Cérebro é o seguinte, quando isso acontecer, não vou responder, eu vou parar, eu vou respirar, eu vou dar uma volta e eu vou fazer isso 20 vezes até que meu cérebro entenda que isso é o que me faz bem e não vomitar o que eu quero em cima do outro. Olha que interessante, né? De novo, volta para nós. É nossa responsabilidade mudar esse foco, entendeu? Então, tudo, gente, na verdade, volta para nós, tá? Então, a gente fala muito assim, de autoconhecimento, não tem jeito. Ou a gente aprende a se conhecer, a se equilibrar, a buscar recursos de meditação, de mindfulness, de CNV, de entender de comportamento. Tem tanta opção hoje em dia, né? Que suporta a gente nesse lugar de ter mais consciência das coisas, porque a gente vive quase sempre no pensamento automático. Existe uma estatística que diz que as nossas respostas, elas normalmente são emocionais, porque a gente vive num estado de sequestro emocional. 80% das pessoas, em 80% do tempo, são reféns das suas emoções. 80% das pessoas, 80% do tempo, são reféns das emoções, ou seja, elas reagem, né? Sem consciência, sem domínio da escolha daquilo que vão dizer ou do que vão fazer. Gente, a gente tem muito que evoluir, vocês não acham? Como é? E essas pessoas estão em volta de nós, e essas pessoas somos nós. Né? Não é que isso está lá num bando de louco, desvairado. Não, 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 não. Né? Assim eu brinco também quando a gente vai ensinar a comunicação não violenta e o Marshall Rosenberg nos traz aquelas duas figurinhas, aqueles dois bonequinhos da girafa e do chacal, né? Porque ele traz esse olhar para as nossas conversas do ponto de vista do chacal, né? Que é o lobo, que somos nós, super violentos nas nossas conversas, a gente mesmo achando que não, né? Porque a gente não sabe. E a girafa, que é esse lugar aí do pescoção, do coração, né? De olhar as coisas de outra maneira, de dar uma ressignificada, né? E aí é muito engraçado isso, porque quando a gente começa a falar sobre isso, né? As pessoas começam a dizer, nossa, mas eu sou muito violenta. Digo, a gente é chacal o tempo inteiro, né? Então, essa questão do sequestro emocional e a psicologia positiva também nos mostra que existe uma curva, né, das emoções. Se a gente assistir divertidamente, a gente se diverte aprendendo, né, sobre as emoções, que é essa animação que a Pulsar tão bem fez, com base nos estudos do Paul Ekman, né, esse psicólogo super estudioso, que estudou como as pessoas manifestam, né, nas expressões faciais as suas emoções. Você vê que está escrito no nosso corpo, né, tudo isso. E o quanto é importante a gente conhecer cada lugarzinho desses dentro de nós para a gente poder ter compaixão, autocompaixão. Como é que a gente cuida disso se a gente não reconhece? Que lobo é esse que está agora gritando dentro de mim? Se eu não aprender a lidar com ele, conversar com ele, eu vou jogar isso em cima do outro, gente. Não tem outra maneira, né? Porque eu não dou conta de ficar com isso. Eu adoeço demais, né? Então, por exemplo, vou trazer uma situação assim para vocês, bem do nosso dia a dia, né? Aí eu quero contar uma coisa para o meu marido, vamos supor.
e ele está no celular. E aí eu digo assim, nossa, hoje, olha o que me aconteceu. Esse pessoal aqui do prédio estão tudo pirado. Olha qual foi a última aqui, esse síndico, olha a proibição que ele fez aqui, não é possível uma coisa dessa. O que aconteceu? Aconteceu alguma situação que eu li ali no grupo do WhatsApp, vamos supor, e isso estimulou em mim essa emoção, esse sentimento, né? Porque alguma necessidade minha não está atendida, que é, sei lá, de liberdade, de, sei lá, né? Daí cada um vai se conectar com aquilo que diz respeito. O que eu faço com isso? Eu quero contar para alguém que eu confio, eu só quero compartilhar. Grande parte dos nossos como é que eu posso dizer assim, desses tumultos que a gente tem internos, se a gente só tivesse um ouvido, um bom ouvido empático para escutar, já iam voar para fora e estava tudo bem, né? Mas aí eu vou fazer esse gesto com alguém que eu confio. E a pessoa está assim, ó, gente. Aham. O que eu faço? Né? Então, assim, eu já entrei falando com ele com uma emoção presente, mas a emoção não tem a ver com ele, tem a ver comigo, em primeiro lugar, em relação a algo que me estimulou, certo? Aí eu digo para ele, olha só, falando o que o vizinho fez, daí olho e vejo que a pessoa não está. Eu acho que ela não está prestando atenção em mim, porque para mim, prestar atenção em mim significa largar tudo e olhar nos meus olhos. Para mim, pode ser que para outra pessoa que é mais menos visual, vamos dizer assim, né? Basta só um ouvido, não precisa nem estar olhando nos olhos, né? Aí eu digo para ele assim, mas que coisa! Não dá para falar contigo, tu não presta atenção em nada. Pelo amor de Deus, vai casar com esse telefone, tu acorda e dorme, e é bom dia e boa noite com esse telefone. Tudo que tu faz tá com esse telefone na mão, mas não consegue nem parar um minuto para me escutar. É assim que eu falo, né? Estão se vendo aí, né? Hein, Tânia? Tipo isso, né? Ou seja, me indignei porque eu não estou tendo uma necessidade minha atendida, gente. Todo o nosso comportamento está baseado nas nossas necessidades. Eu li a mensagem no WhatsApp que despertou em mim essa emoção, essa indignação. Porque o síndico proibiu de usar, sei lá, o salão de festas, vamos dizer. Inventar agora. Proibiu de usar o salão de festas e a piscina. Mas eu tinha programado de, sei lá, de trazer a família no fim de semana para usar. Ou seja, o que ele fez? Ele mexeu em mim com algo que era importante para mim, entendeu? E tirou de mim, essa atitude tirou de mim liberdade, a possibilidade de lazer, de confraternização, de ver minha família. Tem um monte de coisa ali implicada, né? Então, eu vou ter uma emoção, um sentimento, porque necessidades minhas não estão atendidas. Vamos supor que eu não tivesse nada agendado, que eu não precisasse usar esse espaço, né? Será que eu ia me mover dessa maneira? Será que isso ia me incomodar tanto? Possivelmente não. Então, os eventos em si da vida, eles não têm nenhum peso, nenhum significado. Quem dá sou eu. Né? Você está entendendo? Outra pessoa do prédio leu aquilo e disse, nem leu, nem aí. Mas eu tive um piti. Eu não posso ter um piti se eu tenho um pouco de inteligência emocional. É melhor eu não ter esse piti lá no grupo de WhatsApp, né? Não, porque tem gente que vai lá e desafora o síndico daí. Não, eu vou lá e quero desabafar. Eu quero desabafar porque, nesse momento, olha, mudou o foco. Nessa situação que eu estou desabafando com meu marido, eu tenho uma outra necessidade, que é de conexão, de escuta, de atenção, de cumplicidade. Mudou minhas necessidades, né? E aí, eu vou lá, porque eu decidi que eu quero desabafar com ele. Essa foi a estratégia que eu usei. Estão entendendo? A minha estratégia para atender essa necessidade de escuta, de atenção, né? É contar para o meu marido. Mano, nem perguntei se ele quer ouvir, mas eu decidi assim, tá certo?
e aí eu despejo isso em cima dele, cheio de emoção. Bom, o que ele está fazendo nesse momento? Não sei, mas pode ser que ele me responda assim, que droga! Eu não posso nem ler uma notícia, estou terminando aqui de ler um negócio, já chega gritando que nem uma histérica desse jeito. Que saco! Vai te tratar! É assim, né? Por quê? Da perspectiva dele, né? Ele também tem necessidades que ele está atendendo, que é escolha, espaço, liberdade, né? Sei lá, aquilo que ele gosta de fazer. Está concentrado ali, lendo a notícia dele, e de repente vem alguém do nada e quer jogar em cima dele um monte de emoção que não está nem aí. Está entendendo como é que acontece os conflitos? Aí, qual é a leitura que eu faço dele? Ele não dá bola para mim. Ele não presta atenção em mim. Se eu estou vendo ele nessa perspectiva, desse lugar, ele é meu inimigo. Vocês concordam? Por que a gente não consegue conversar? Porque a gente vê o outro a partir dos nossos pensamentos automáticos, tá? Eu, nesse momento, olho para esse ser e transformei ele num monstro. Mas quem fez isso sou eu, porque ele continua sendo a mesma pessoa, que está atendendo necessidades dele, né? Quem sabe se eu tivesse pedido licença, pelo menos. Será que se eu visse que ele está no celular e que eu sei que isso é algo que ele preza, que ele lê jornal no celular, que ele se conecta, ele passa o tempo todo no celular, eu já sei disso, né? Eu tirar isso dele e pedir uma atenção, no mínimo eu tenho que pedir licença. Isso é como entrar na sala, assim, a pessoa está trabalhando, o outro entra despejando coisa, não é assim, né? Então, a gente também tem que entender que antes de eu fazer essa fala com o outro, eu também tenho que observar o que está acontecendo, e aí eu posso fazer um pedido. Fulano, eu quero comentar contigo sobre uma situação aqui que me aconteceu. Tu tem um tempinho? Tu pode me dar uma atenção? Ah, deixa eu só terminar isso aqui, a gente conversa. Pronto. Daí, quando ele terminar e eu der esse espaço para ele e ele vier falar comigo, eu vou poder contar. Quem sabe daí ele vai me dar atenção. Daí vai acontecer uma outra coisa que irrita a gente de monte, tá? Já vou dizer para vocês. Ai, gente, nós seres humanos somos muito complicados. Aí a gente faz o seguinte: eu peço, ele me atende. Olha que lindo, funcionou, né? Aí eu começo a contar para ele. Olha o que o síndico fez, porque ele trancou tal coisa. Aí eu começo a falar, tem uma emoção na minha fala, né? Quando tem uma emoção na fala do outro, o que a gente quer quando tem uma emoção? Desabafar. O que eu quero de verdade falando essa história para ele? Só contar. Não precisa me dizer nada, não tenho o que dizer, né? Mas a pessoa quer, a gente não sabe escutar, lembra que eu falei? Então, o que a pessoa faz? Ela me interrompe, ela dá palpite, ela dá conselho, ela dá sugestão, e eu vou pirando, cada vez fico mais doida. Porque eu não quero ouvir nada disso, eu só quero poder desabafar. O Bruno está se matando de rir lá. Eu só quero jogar meus cachorros para cima de alguém que não seja lá no grupo de WhatsApp, né? Eu vou jogar nele, porque não é nele, é sobre outro, né? Então, fica mais fácil. Mas o que acontece? Ele começa a me interromper o tempo inteiro. Tá, mas como assim? Isso não é possível, isso nem é regra. É regra sim. Entende? Daí eu tenho que responder o que ele está me dizendo. Daí eu paro o meu fluxo e digo, claro que é regra, tá lá, mas eu estou braba mesmo assim, estou indignada. Ou seja, ele não foca no que eu estou sentindo, na minha dor, na minha raiva. Ele foca no que ele está pensando sobre isso. E quando ele faz isso, ele não me escuta. E aí eu fico mais brava ainda. Ou seja, a minha necessidade de escuta não acontece, de conexão, de empatia. Não acontece. De novo, olha que horror. Aí eu faço o que com isso tudo? Né? Tomara que ninguém passe perto de mim, que é capaz de eu soltar os cachorros em outra pessoa que não tem nada a ver.
Então, gente, é tudo muito louco a maneira como a gente se relaciona, tá? E o conflito, ele está ali acontecendo o tempo inteiro, nessa pequena conversa de eu querer desabafar e a outra pessoa está querendo ler a notícia dela, né? Aí eu digo assim, vamos supor, para o meu marido, né? Numa situação normal aí, não agora que a gente não pode sair nem fazer nada, né? Eu digo assim, queria tanto hoje à noite ir jantar fora, ir no cinema, fazer um programa, enfim, né? E por que eu digo isso? Né, gente? Então, o que é importante a gente entender para aprender a conversar melhor com as pessoas, tá? Da onde vem isso, esse meu pedido? Essa minha vontade vem de uma necessidade minha. Essa vontade, isso que eu estou expressando para o outro, vem para atender uma necessidade minha, que é de quê? Às vezes até de conexão com o outro, né? De ter um espaço de conversa, de amorosidade, de trocar, vamos dizer que é no relacionamento amoroso nosso, né? De lazer, de relaxamento, de tirar um pouco a cabeça do trabalho, de uma situação, de um problema. Então, assim, isso está tudo vivo dentro de mim. Não está vivo dentro do outro. Está em mim. Eu tenho essa vontade. Se eu já tiver um pouco evoluída na maneira como eu me expresso, eu vou transformar isso num pedido para outra pessoa que mostre para ela de onde vem isso. Então, eu vou dizer para ela claramente, eu não estou muito bem hoje, eu estou cansada, eu estou, assim, eu precisava muito relaxar, fazer um outro programa, ficar mais contigo, né? Fazer uma troca, ver um filme, quem sabe a gente vai jantar fora, ou ir no cinema, o que tu acha? Então, assim, eu já expresso tudo que eu estou sentindo, entrego para o outro um pacote completo, né? Se eu não sei nem processar isso antes, da onde vem essa incomodação, o que eu preciso, que é atender minha necessidade, qual a estratégia, eu nem sei fazer um pedido para o outro. Daí pode ser que eu fique fazendo assim, ó, aquele tipo queixa, resmungo, sabe? Ai, não aguento mais, que saco essa vida, olha só, a gente só faz sempre a mesma coisa, né? A gente não sai de casa. Aí eu fico na queixa, na vítima, no resmungo, que é onde a gente normalmente fica, porque a gente não conseguiu nem evoluir para conectar e perceber o que eu preciso para dizer para o outro, né? Se eu fico nessa vítima, nesse ranço, o outro não escuta, né? Porque quem é que escuta ranço? Né? Quem é que escuta queixa? Ninguém. O que é um erro também, tá? Ok, mas eu já aprendi, já evoluí, faço esse pedido, todo, né, cuidadoso e tal. Aí, meu marido, que tem uma necessidade, talvez até parecida com a minha, de conexão, mas ele quer descansar, ele está muito cansado, ele não quer sair, porque ele talvez passe no trabalho o dia inteiro na rua, ele quer ficar em casa, ao contrário de mim, né? Então, qual é a necessidade dele? É muito parecida com a minha, né? Mas que estratégia ele escolhe para atender essa necessidade? Ficar em casa, talvez olhar um filme em casa, talvez, sei lá, fazer um outro programa em casa. E aí, o que acontece? A gente briga, porque eu digo para ele, tu nunca quer sair, tu não dá bola porque é importante para mim. A gente fica nesse ranço da briga, da estratégia, né? A minha estratégia é sair no cinema, a estratégia dele é ficar em casa. A gente está em busca da mesma coisa, de ficar bem. Eu quero ficar bem e ele quer ficar bem, mas a gente não fala sobre isso. E por isso a gente tem tanto conflito. Nós temos conflitos porque nós temos conflitos no nível das estratégias, que são as ações que cada um escolhe para atender às suas necessidades. Olha que interessante isso, né? A gente não briga por causa da necessidade. A minha necessidade é conexão, é amor, é cuidado, é empatia. O outro também tem essa necessidade. Se vocês observarem, e isso a gente explora no curso de conflitos, né?
As nossas necessidades, na mesma situação que a gente está de conflito, elas são praticamente as mesmas. Só que como um não escuta a necessidade do outro, fica brigando, competindo e tentando convencer o outro de que a sua estratégia é que é a correta. Faz sentido isso para vocês, gente? Eu estou quase uma hora aqui falando, eu acho que agora a gente poderia bater um papo aqui de tudo isso, né? Teria muito mais coisas para a gente abordar e conversar, mas acho que eu já estou quase uma hora falando, né? Acho que eu podia escutar um pouquinho vocês. Deixa eu ver aqui, tem no chat. Alguém quer abrir o microfone, trazer alguma situação? Ó, a Débora colocou aqui, quem é auditivo consegue entender sem precisar ficar olhando, mas realmente não está dando atenção. Sabe um dado que eu vi ontem que eu fiquei chocada? Porque essa questão da escuta, ela é muito interessante, porque nós somos ensinados também desde criança que quem fala é quem está no comando, é quem domina, é quem manda, é quem tem poder. E quem escuta é submisso. Então, a gente não olha para a escuta como algo saudável. A gente olha para a escuta como algo até perigoso, né? E desde criança a gente escuta assim, eu vou falar só uma vez. Então, percebe que quem está no lugar da escuta é submisso, né? E é muito interessante, porque a gente vai construindo esse olhar para a escuta, e como a gente quer cada vez mais ser protagonista, e nos estimulam isso o tempo inteiro, né? O que é ser protagonista? É estar no top, é falar, é outra ideia, né? Então, a outra pessoa mal começa a falar, a gente quer ser eu digo assim, a gente brinca de ser o ator principal o tempo inteiro nas nossas conversas, né? Tanto é que se alguém me conta uma situação, eu sempre tenho uma coisa pior para contar. E se a pessoa me conta algo bom, eu tenho uma melhor, né? Então, é sempre sobre a gente, né? Eu compartilho com alguém, olha que legal, eu consegui fazer tal coisa hoje, fui contratada para esse trabalho, estou super feliz. Outra pessoa vai lá e diz assim, me escutando, nossa, eu também, passei a vida inteira investindo nisso e agora conquistei tal coisa. Oi? Não é sobre ti, é sobre mim, entende? Não rouba o meu protagonismo, mas a gente faz. A gente não faz por não. A gente faz para dizer para o outro, estou conectado contigo, eu vivi a mesma coisa, entendeu? Estamos juntos, mas não é isso que eu quero escutar. Eu quero escutar, parabéns que tu conseguiu isso. É sobre mim o assunto agora, dá licença, né? Mas vocês entendem que a gente é tão natural que a gente não percebe que faz isso, né? Então, olha como é difícil escutar o outro e acolher, né? Então, essa questão da escuta, ela permeia muito a nossa educação, a nossa sociedade, e a gente está cada vez mais focado em falar e não em escutar. E aí o dado que eu queria trazer para vocês é que agora tá muito forte essa questão dos podcasts, né? Só da escuta. Tem como é que chama aquele outro aplicativo aí, gurias, o pessoal que sabe... House, como é? Clubhouse, alguma coisa assim, que eu acho que é só também de gravação. Oi, Débora! Tudo bom, queridona? Direto de Curitiba também. Então, o que é isso? Só fala, né? E aí as pessoas acham assim, que legal, o pessoal está dando mais importância para a escuta. Não, é porque a gente escuta podcast, esse negócio todo, porque a gente pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Estão entendendo? Ou seja, a gente não está desenvolvendo o hábito da escuta, né? A gente está escutando e vendo e falando ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível a gente se comunicar desse lugar que eu não escuto o outro, né? Então, essa questão do auditivo aqui, Débora, agora que eu vi que era tu, querida, é super importante, porque esse é o jeito que cada um também se conecta com o outro. É importante a gente entender isso, né? Mas, de verdade, para a gente ter uma boa conexão,
é importante a gente poder sentir essa presença do outro. Mais que a presença e o olhar, é o interesse genuíno, né? Pelo que tu está trazendo, falando. E isso acontece quando a pessoa sente a sua emoção e a sua fala validada pelo outro. E validar, gente, não é concordar. Eu não preciso concordar com a opinião do outro, nem com o que ele vive, nem com as escolhas dele. Mas quando eu estou no papel de escutadora, eu, no mínimo, tenho que dizer, eu vejo e entendo que isso é difícil para ti. Ponto. É só isso. Falem aí, ó, porque senão eu não paro de falar. Precisamos respeitar, entender o mapa e território da outra pessoa tratado no PNL. Gente, olha, a Débora é uma hiper, super profissional que fala sobre vários temas assim nessa linha super interessantes. Também recomendo vocês acompanharem o trabalho dela. Emílio, pior, a gente acha que o síndico estava certo. Ai, que legal. Daí é o inimigo para sempre, né? Só falta o marido dizer isso. Isso, Roberta, Clubhouse, isso aí. Esse eu ainda não entrei, então eu ainda não estou muito habituada, né? Agora entendi porque não gosto de podcast, não consigo ouvir alguém, não dá atenção. Ô, Jéssica, que lindo isso, eu consigo. Eu consigo escutar, falar, escrever, ver vídeo. Claro que eu não faço nada direito, né? Tudo num nível muito superficial. Mas vamos lá, né? Para dar conta de tanta informação hoje em dia. Vivian, eu não quero roubar o momento da Débora, mas eu também sou de Curitiba. Oi, olha que lindo, gente. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Acho que a Tânia também, Tânia, também não é daquelas bandas? O Vivian, a gente pode comentar ou claro! só você vai... Senão eu não paro de falar. Não, eu sou de São Paulo, Vivian. Ah, de São Paulo, isso aí. É que eu fico envolvida com esse povo aí, mas eu sou de São Paulo. Tá bom. Eu também sou de São Paulo, mas vim para cá e adorei a cidade, estou por aqui. Então, e é uma delícia ouvir esse sotaque. Ouvir a Vivian falar é uma delícia, né? Ai, que bom. Aí faz parte com a gente, do Friends Padó. Né, isso aí. Isso, um excelente grupo que está se formando, assim, que se formou, e nesse momento de pandemia, nós tivemos essa semana... Né? Legal. Essa semana foi maravilhosa, de demonstrações de solidariedade, de cooperativismo, de como essas de redes amor ao de apoio próximo. são importantes, né? Muito, muito importante. Que a gente está vivendo. Gente, alguém quer trazer uma situação aí, ou como é que tá? Fala aí, Débora. Quando eu coloquei ali mapa e território, que quando eu fiz o treinamento, né, o curso de PNL, de Practitioner e tudo mais, eu não entendia. Mapa é o meu mapa, é o que você está falando, Vivian, como que eu entendo, como que eu gosto. E vou dar um exemplo do meu marido, depois meu marido tem o mapa dele. Agora, eu não posso invadir o território dele, daí eu estou ofendendo. Mas como você fala, você, tá tudo bem com a forma que eu falo com você, talvez não seja a mesma forma que eu fale com a Aide, mas eu tenho o meu mapa também de responder. Quer dizer, o mapa é você, a tua estrutura. E quando você fala de autoconhecimento, quando a gente faz, né, uma avaliação de comportamento, a nossa estrutura com o DISC, por exemplo, a gente entende a nossa forma de ser. Eu sou dominante. Então, a minha tendência é mais de falar não é impor, mas é que as pessoas entendem que eu estou querendo impor, mas é o meu jeito de ser. Quem já é mais um S, já é mais, né, de ficar mais em controle, essas coisas, ele não se ofende com algumas coisas. A atenção que eu tenho que dar para essa pessoa, ou um colega de trabalho, ou um funcionário meu, né, porque a gente, o empresário tem isso, o empresário, o mentor tem muito com isso. Então, é fundamental a gente não entender só o nosso perfil, mas o perfil de toda a equipe, porque se tiver perfil só dominante trabalhando comigo, não vai funcionar. Que lindo isso, que contribuição boa, porque é isso, gente, né? Lidar com as pessoas é perceber como cada um é, porque a gente também... Aí dizer para a Débora, ou dizer para mim, Vivian, né? Tu não pode falar assim, isso não me serve, porque é muito difícil que eu não
não seja a pessoa que eu sou. Daí eu não posso ser de verdade. Daí eu tenho que me controlar. Mas o que eu posso aprender? Eu sabendo que eu sou assim, eu posso aprender a escolher melhor minhas palavras, a entender de que lugar que eu posso conversar com o outro. E principalmente de conversar antes comigo, né? Justamente porque eu sei que eu sou reativa, que eu sou rápida, que eu sou muito objetiva, muito franca. Então, cuidado, né? Cuidado, alerta. Então, acho que a gente se conhecer e conhecer o outro, não é que também a gente agora, eu sou pronta, eu sou assim, né? Não, a gente tem justamente que se conhecer para cuidar ainda mais de que lugar, ter essa responsabilidade de cuidar de que lugar eu vou escolher me expressar. E tem pessoas que eu vou poder me expressar muito naturalmente, outras não. E eu vou ter que saber isso. Vocês não concordam? Sim. É a diferença entre conflito e confronto também, né? Que quando as pessoas são muito dominantes, ambas são dominantes, ou como a Débora falou, você tem muitas pessoas na sua equipe que são dominantes, o conflito vira um confronto, Sim. né? O confronto de poder, das características fortes de todo mundo, né? Todas vêm à tona no mesmo momento e acaba havendo uma competição entre quem é mais dominante que o outro. E aí fica impossível você discutir uma ideia nova, uma criatividade nova, uma solução nova, porque há um confronto de poder, de dominâncias. Né? Isso, interessante, né? Tudo isso. Somos nós nas nossas relações. Eu costumo dizer assim, como você estava falando, quando eu me conheço e isso me dá oportunidade, sensibilidade de conhecer o outro, eu também posso pensar assim, o que o outro faz que desperta em mim a bruxa que eu tenho aqui dentro? Isso. Né? Que quando eu solto a minha bruxa e o outro também solta a bruxa dele, a gente vai lá para o confronto, né? Então, o que, por exemplo, a Débora tem que faz com que a minha bruxa apareça assim, quando eu vi, ela já foi, né? E aí, resgatar esse momento é difícil, né? Isso. A CNV sempre faz esse convite, né? Isso. Quando a gente já está no julgamento, nesse lugar que eu estou acusando o outro, que eu estou olhando mais para o outro do que para mim, é a hora que eu tenho que parar e me perguntar o que aconteceu antes disso que começou a despertar esse lobo dentro de mim, né? Porque é essa situação que eu tenho que olhar. Porque quando eu já estou aqui acusando o outro e dizendo que ele é um desorganizado, que ele está errado, que ele faz tudo errado, entendeu? Quando eu estou no julgamento do outro, eu estou apontando o dedo para ele, eu não estou mais me responsabilizando em cuidar e saber que o que eu estou sentindo, eu tenho que aprender a falar para o outro de outra maneira e que o que eu estou sentindo depende de mim mudar. É como tu disseste, né, Aide? Se eu sei que fulano desperta em mim certas emoções, compete a mim conversar comigo e olhar para o meu mundinho interno e perguntar o que está acontecendo, o que tu está sentindo, por que isso te desperta? Como é que tu pode cuidar disso? Porque o outro vai mudar? Possivelmente não. Mas a gente pode fazer escolhas melhores, né, de como cuidar da gente, de como conversar com o outro. Então, de novo, só depende da gente, não depende do outro, né? Mas é uma decisão que requer muita disciplina, muito autoconhecimento. Então, tá, gente querida, eu já estou vendo gente que já postou aqui que vem para a aula, bem feliz. Então, quero desejar a cada um de vocês, primeiro, agradecer, sim, muito honrada com a presença de cada um, né? Porque, deixa eu fechar aqui, porque é um tempo que vocês estão dedicando a vocês, mas também que vocês escolheram escutar a mim, e isso é, para mim, um presente muito grande. O exercício diário de entrega, assim, de dedicação, de fazer o meu melhor para que eu consiga levar adiante com muita clareza essa mensagem, porque
para tocar mesmo o coração das pessoas de alguma maneira, e cada um vai tocar de um jeito, no seu momento, né, para aquilo que lhe serve. Foi assim para mim, e tem sido assim. Então, eu acho que a gente faz uma escolha todo dia do que fazer, né, com a gente mesmo, e a gente pode fazer ótimas escolhas, né, e tá tudo bem se a gente não fizer boas escolhas num determinado dia. E olhar para a gente com mais compaixão também é muito importante, né? Eu também fiz uma postagem sobre isso. Deixa as pessoas sofrerem, deixa as pessoas não estarem bem, ficarem tristes. A gente não tem que estar sempre pensando positivo, sendo positivo. Isso é muito pesado, gente. Dá uma folga. Deixa a gente sentir angústia, medo, frustração, né? Tá tudo bem. A gente vai lá nesse lugarzinho, cuida, abraça ele e puf, sai, né? Então, quando alguém vier trazer uma dor para você, simplesmente escutem. A pessoa só quer ser escutada, acolhida, abraçada, não precisa resolver o problema dela, não precisa dizer para ela o que fazer, ela tem as respostas dentro dela. É muito mais sobre a gente aprender a fazer perguntas do que dar respostas nas nossas relações, né? Para a gente justamente aprender a escutar o que está vivo no outro e não só o que está vivo dentro de nós. Porque toda vez que eu quero falar de mim, eu tenho que prestar atenção por que é que eu quero tanto falar de mim. Por que eu não quero entrar num conflito? Quando eu não quero entrar num conflito, eu também tenho que olhar para isso. Do que eu estou cuidando quando eu não quero entrar num conflito? Tudo o tempo inteiro a gente está atendendo alguma necessidade nossa, né? E eu não estou dizendo que está errado não querer conflito. O que eu estou dizendo é que isso também tem que ser visto, porque talvez a minha necessidade de ser aceita, amada, está tão forte e de pertencer que eu não digo não para o outro, que eu não diga para ele o que eu não gosto, que eu não digo para ele um limite, né? E porque a gente foi ensinado a ser obediente e que para ser amado a gente tem que fazer o que o outro gosta, o que ele quer e do jeito dele. Cuidado! Então, te convido também a olhar quando tu nunca diz não para o outro, quando tu sempre concorda com tudo, quando tu concorda para não te incomodar, olha para isso também, porque isso também não é legal, né? Não estou dizendo que está errado, não tem certo e errado, tem, assim, convites o tempo inteiro para a gente se perguntar: da onde vem isso? É uma escolha consciente de verdade ou estou repetindo um padrão, eu estou me escondendo em algo que eu não estou sabendo lidar, eu não tenho uma condição emocional, às vezes, para olhar e cuidar daquilo, eu preciso de uma ajuda, né? Então, esses são os convites, né? O conflito, ele faz parte da vida da gente. Quanto mais a gente olhar para ele de frente, numa perspectiva de conexão, de foco na necessidade, de foco na solução, de sair desse lugar, de se desapegar do nosso certo e errado, do estar culpado, da punição, né? Do eu querer imprimir a minha verdade. Quanto mais eu conseguir me libertar disso, me desapegar, mais leve eu vou estar para também me abrir para outra pessoa. Então, para não ter conflito, não é não entrar nele, é saber como lidar com ele. Né? É muito mais sobre isso. Então, tá. Ó, 11h30, que lindo, gente. Mensagens lindas aqui, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela escuta. Desejo um lindo dia para vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus. Cuidados, em máscara, álcool gel e lavem as mãos. Nosso mantra, né? Nosso mantra. Isso aí. Isso aí. E um beijo grande. Prazer, Vivian. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Beijo. Até a próxima. Obrigada. Quem puder, venha no curso para a gente se divertir um pouco lá. Falar das dores da gente aí. Obrigada, Vivian. Beijo, beijo, gente. Beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo, querida. Beijão.